Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Sirvamos a Cristo nas pessoas dos pobres, como comenta São Gregório de Nazianzo. Sejamos misericordiosos, como o Senhor nosso Deus é misericordioso. Oremos. Ó Deus, alegrando-nos cada ano com a celebração da Quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e colher com alegria todos os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste sabadão, São Lucas nos apresenta uma parábola de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é uma parábola? Bem sabemos que é uma comparação indireta
para que compreendamos os mistérios do reino de Deus. E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo faz uma comparação indireta de alguém que confiava na sua própria justiça e desprezava os outros. Cuidado para não confiar em sua própria justiça. Cuidado para não desprezar os outros. Que bem sabemos que estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Sejamos um. Vivamos a humildade. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, todos os seres humanos, todos nós temos que se converter e viver a humildade. Cuidado para não desprezar os outros. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Sejam pobres, ricos, são todos iguais. Seja quem moram em fazendas, em condomínios luxuosos, em casas humildes, em periferias, todos são iguais. Todos são iguais. Estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Para nós sermos justificados, temos que viver a humildade, que sermos humildes. Vivamos os graus da humildade, como escreve São Bento na regra. Saibamos subir os graus da humildade e sejamos humildes, sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta comparação indireta que o nosso Senhor Jesus Cristo fez nesta parábola, uma comparação de dois homens que subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o fariseu subiu e ficou de pé e rezou em seu íntimo. Vejamos como o fariseu rezou, mas ele desprezou as outras pessoas, ele quis se elevar, foi orgulhoso, não teve humildade nenhuma. Falando das outras pessoas que são ladrões, desonestos, nem como este cobrador de impostos, e dizia que jejuava 2 vezes por semana, pagava o dízimo de sua renda. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse fariseu se elevou, desprezou as outras pessoas. Cuidado, ele não teve humildade. Mas o cobrador de impostos ficou à distância. Esse ficou à distância, ele foi humilde. E ele reconheceu toda a sua iniquidade, toda a sua fraqueza. E pediu ao Senhor Deus piedade, que ele é um pecador, que todos nós somos pobres pecadores. Sejamos humildes, peçamos a misericórdia ao Senhor nosso Deus. Piedade de mim, ó Senhor, que sou um pecador. Lavai-me, purificai-me, Senhor. Reconheçamos toda a nossa fraqueza, todas as nossas fragilidades, e sejamos humildes. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o último voltou para casa justificado, porque ele foi humilde, ele reconheceu a sua fraqueza diante de Deus. Mas o outro não, o outro ele foi orgulhoso, não teve humildade. E quem se eleva será humilhado. Ele quis se elevar, mas ele vai ser humilhado. E quem se humilha será elevado. Por isso, paciência, que sofremos humilhações
Passamos muitos momentos difíceis, mas temos que permanecer em Cristo na humildade, que seremos elevados. Por isso, permaneçamos em Cristo na humildade e seremos elevados em Cristo Senhor. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e meditemos bem esta parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Que o fariseu quis se elevar, foi orgulhoso, desprezou as outras pessoas, e o cobrador de impostos na humildade rezou, reconheceu toda a sua fraqueza, toda a sua iniquidade. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos humildes, vivamos a humildade e saibamos sofrer com paciência em nosso cotidiano e permaneçamos em Cristo, que a vitória de Cristo é a nossa vitória, que em Cristo sejamos elevados, que em Cristo sejamos glorificados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos humildes, subamos a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento, e estejamos rezando uns pelos outros.